Meus irmãos, vamos para o que nos interessa agora. Vamos para a palavra do Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nós estamos no livro do Eclesiastes, uma série de mensagens no livro do Eclesiastes. Então nós iremos abrir a nossa Bíblia nesse livro bíblico, livro do Eclesiastes, dando continuidade assim à nossa exposição bíblica. O reverendo Renan esteve conosco no domingo passado, deu continuidade à série, pregou capítulo 1 do Eclesiastes, do verso 12 ao verso de número 18. Não foi isso? Chegamos ao capítulo 2. A nossa reflexão bíblica, ela vai flutuar do verso 1 ao verso de número 11. Mas, para início de conversa, eu gostaria de ler apenas um verso. Apenas um verso. O versículo de número 10, a primeira parte. Palavras do sábio e do velho Salomão. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Senhor, nos conceda graça que precisamos para que o pregador seja habilitado para pregar e quem ouve esteja habilitado para ouvir. Tudo o que queremos, ou nosso propósito maior e supremo, é glorificar a Jesus Cristo. Que tudo o que será dito, seja dito para o louvor da Tua glória, ó Deus, e edificação nossa. Assim nós oramos no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. De modo preciso, o filósofo e matemático do século XVII, o Blaise Pascal, assegurou o seguinte, abre aspas: todos os homens procuram ser felizes, isto sem exceção, por mais diversos os meios que sejam empregados. Todos tendem a esse fim, a felicidade. Até mesmo aqueles que querem se enforcar estão em busca da felicidade. Fecha aspas. Isso não é uma verdade, irmãos? Todos nós não aspiramos felicidade? Essa não é a nossa grande ambição? Não é o nosso grande desejo, o nosso grande apetite? Nós não queremos ser felizes? É isso mesmo. Nós estamos à procura da felicidade. Todos nós.
E suspeito, que muito provavelmente o meio mais empregado para se alcançar a felicidade seja a busca pelos prazeres. Os prazeres que este mundo tem a oferecer parecem que indicam, pelo menos pelo que nós podemos observar, a condição sine qua non para todos aqueles que desejam felicidade. Em outras palavras, ser feliz na vida significa ter prazer ou experimentar prazeres. Ser feliz é estar numa condição onde esta condição é alimentada pelos prazeres da vida. Eu preciso me sentir bem, eu preciso experimentar aquilo que me faz bem e, portanto, adoto um estilo de vida não muito raro por aí, um estilo de vida hedonista, onde se busca o prazer. Sobre isso, irmãos, Salomão tem muito a nos dizer. Porque se teve alguém que experimentou os prazeres da vida, este foi o sábio e velho Salomão. Ora, ele estava atrás do sentido da vida. Já havia procurado o significado da existência por meio do conhecimento, como nós vimos e ouvimos domingo passado. Ele percebeu que o conhecimento não era tudo, muito pelo contrário. Ele constatou que o conhecimento também era vaidade. E quanto mais conhecimento, mais tristeza. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Ele procura o significado da vida fazendo essa incursão no saber, no conhecer, mas sem resposta satisfatória. Mas ele é alguém curioso e insaciável com relação ao mistério da vida. Ele não se dá por satisfeito. Se o sentido da vida não estava no conhecimento, então quem sabe o sentido da vida e a felicidade da vida, por conseguinte, pode ser alcançada por meio de uma outra viagem, através de uma outra jornada, a busca pelo prazer. Salomão se torna, então, um hedonista experimental. Logo no início do texto, do capítulo 2, ele mesmo diz: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Veja, ele se convida, ele é como um garçom que serve a si mesmo e diz: Salomão, vai, aproveita, experimenta, goza a vida, goze de tudo aquilo que você puder. Ele não conta conversa, ele mergulha no oceano dos prazeres com os dois pés juntos, e ele então vai desbravar esse mundo, o mundo dos prazeres, com os seus perigos, obviamente. É importante deixar claro, como nota elucidativa de esclarecimento, que a Bíblia não é contra o prazer. A perspectiva cristã acerca do prazer não é negativa, mas positiva. Nós não somos pessoas que rechaçam o prazer dizendo que é mal. O prazer, biblicamente falando, não é intrinsecamente ruim. A propósito, irmãos, Deus nos criou para o prazer. Deus nos criou para o prazer nele.
Nas palavras de John Piper, Deus nos criou, diz Piper, para que nós aumentássemos o nosso prazer em Deus. Maximizar prazer em Deus é o equivalente a glorificar a Deus na perspectiva de Piper, e ele está certo. Até porque, irmãos, um dos propósitos de Deus ter nos criado foi o de justamente compartilhar prazer conosco. E Jonathan Edwards vai defender essa tese ao responder à pergunta: por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo para compartilhar a sua glória, para compartilhar o seu prazer, para compartilhar as suas delícias eternas. Definitivamente Deus não é contra o prazer, a Bíblia não é contra o prazer. Todavia, o prazer pode vir a ser um problema. Mais do que isso, o prazer pode se configurar loucura pecaminosa. Mais do que isso, o prazer pode ser o equivalente a nada. Por meio de suas experiências prazerosas, Salomão ratifica sua tese inicial. Ao perceber que os prazeres são fugazes e que eles passam rapidamente, que eles evaporam, Salomão confirma a sua tese: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Perceba que ele começa o texto sem muitos rodeios. Ele diz que está à procura da felicidade por meio do prazer, no versículo de número 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas ele diz: mas também isso era vaidade. É como quem diz assim: eu vou economizar o seu tempo. Isso também é vaidade. Ele vai passar a descrever os prazeres com os quais ele lidou, enquanto buscava sentido nos prazeres, e no final do texto ele conclui, versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa passagem, ou esse trecho bíblico, capítulo 2 do Eclesiastes, do verso 1 ao verso 11, fala da busca pelos prazeres da vida e, ao mesmo tempo, da inutilidade dessas buscas pelos prazeres da vida. Ele começa dizendo que é vaidade e termina dizendo que é vaidade. E tudo isso por uma razão óbvia que você já sabe se está acompanhando o livro do Eclesiastes. Salomão está disposto a fazer essas viagens, a entrar nessas jornadas debaixo do sol, deliberadamente desconsiderando Deus, não levando Deus em consideração, não levando Deus em questão, olhando para a vida como um humanista, alguém estritamente ligado às coisas desse mundo tão somente. Deus não está em ponderação. Salomão está analisando os prazeres da vida debaixo do sol. Nesse sentido, o que Salomão nos revela neste texto é que o prazer pelo prazer não faz sentido. Ele está fazendo do prazer a sua grande meta. Ele quer alcançar a felicidade por meio do prazer. Ele persegue o prazer, vai atrás do prazer, corre atrás do prazer, vai em busca dos prazeres para encontrar real significado da vida. Isto é, para ser feliz.
Ele quer uma vida feliz. Ele quer o que todos nós queremos. Quem sabe os prazeres, diz Salomão? Não. Nem mesmo os melhores prazeres da vida. Salomão, mais uma vez, se perde enquanto procura algo. Ele se perde em uma rua. Ele se perde em um beco. Em um beco onde não há nada e que tem um nome. É o beco chamado névoa de nada. Névoa de nada é um outro nome ou uma outra expressão que é utilizada para traduzir vaidade. Névoa de nada. No final das contas, no final da sua busca, ele está perdido. Busquei os prazeres, experimentei cada um deles, mas não me achei. Me perdi. Sendo assim, irmãos, gostaria de trazer à lume uma verdade central que deve nortear a nossa reflexão daqui para frente. O prazer pelo prazer faz o homem se perder em sua busca egoísta, utilitarista e inquieta. Crave isso no seu coração. O prazer pelo prazer faz o homem se perder em sua busca egoísta, utilitarista e inquieta. Vamos por parte. O prazer pelo prazer faz o homem se perder em sua busca egoísta. Você reparou o monólogo? Salomão começa conversando consigo mesmo. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois a vida, a felicidade. Ele está conversando consigo mesmo. E mais adiante, quando você olha para o desdobramento da sua tese, percebendo as descrições detalhadas dos seus prazeres ou de suas buscas pelos prazeres, Salomão está com frequência fazendo uso da primeira pessoa. Olha no versículo de número 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. É ele. Eu resolvi. Olha o verso 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Olha só o versículo de número 8, parte B. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos homens, mulheres e mulheres, e tudo isso para ele. Ele está o tempo inteiro, irmãos, buscando para si. Versículo de número 9, primeira pessoa. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Eu dediquei-me, eu fiz isso para mim, busquei isso para mim, projetei isso para mim, eu. Note que o prazer que Salomão explicita aqui em sua busca é um prazer egocêntrico. Na verdade, irmãos, o prazer pelo prazer normalmente se revela, mais cedo ou mais tarde, um empreendimento egoísta,
E o egoísmo corrói e destrói toda a alegria. É o prazer pelo prazer. É quando eu sou o centro de tudo e eu preciso que tudo me sirva e me sirva para que eu sinta prazer. Salomão então revela uma atitude egocêntrica. Ele está em busca de gratificação pessoal o tempo todo. É para mim, eu quero, eu busco, eu faço. E todo aquele que vive em busca de gratificação pessoal o tempo inteiro, experimenta o inferno na terra. Nada é mais parecido do que o inferno, do que uma pessoa egoísta tentando usufruir das coisas desse mundo, mas sem contentamento. O teólogo e missionário Stanley Jones conta uma história interessante, é uma história fictícia. Sendo uma história fictícia, ele diz, imagine um homem. E esse homem, ele começa a desejar certas coisas para si mesmo. Ele então deseja uma mansão com 3 andares, 15 quartos e vários servos à sua disposição. Ao pensar isso, ao desejar isso, ele tem. As coisas então acontecem no piscar de olhos. Uma mansão, 15 quartos, 3 andares, muitos servos. Ele então, dentro da sua mansão, ele fecha os seus olhos e diz, como eu queria para mim carros importados para preencher as garagens que estão vazias. Quando ele abre os olhos, carros importados preenchendo a sua grande mansão. Ele mais uma vez fecha os olhos e diz, como eu queria um motorista particular para me levar para vários lugares que eu desejar. Ao abrir os olhos, ele está dentro do seu melhor carro, sendo levado pelo seu motorista, conhecendo vários lugares. Em um determinado lugar ele cansa, ele fecha os olhos e diz, como eu gostaria de voltar para a minha mansão, e lá comer muita comida, beber muita bebida, desfrutar desse momento na minha casa. Quando ele abre os olhos, ele está dentro de casa, numa mesa grande, com comida, com bebida, com uma mesa farta. Ele está sozinho, com os seus servos à sua disposição. Depois de comer e beber, aquele homem fecha os olhos e diz, como eu queria sair dessa. Que vida entediante. Isso parece mais o inferno. Um dos seus servos escuta o seu sussurro, volta-se para ele e diz, onde você pensa que está? Isso é o inferno. Nada é mais parecido com o inferno do que uma vida egocêntrica, uma vida egolátrica, uma vida vivida para si mesmo, desconsiderando tudo e todos e fazendo de tudo para ter gratificação pessoal. O prazer pelo prazer é um empreendimento, repito, egoísta, e isso apodrece o nosso coração, tirando qualquer capacidade de contentamento, de alegria, de felicidade. Mas por que é assim, irmãos? Por que nós não conseguimos ser felizes nessa busca pelo prazer para nós mesmos? Por uma razão simples.
nós não nos bastamos. Você já ouviu alguém dizer assim: eu me basto? Eu não preciso de nada e nem de ninguém. Eu me basto. Eu sou uma pessoa resolvida comigo mesma. Mentira. Nenhum ser humano se basta. Eu sou feliz sozinho. Mentira. Nenhum ser humano é feliz sozinho. Ora, o Deus que nos criou, Ele é triuno. Ele é o Deus que é autoexistente e subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria que há em Deus é resultado do amor que há nele, obviamente, mas por causa da relação da Trindade. Haja vista que não há possibilidade de alegria sem que ela seja compartilhada. O Pai compartilha com o Filho compartilha com o Espírito compartilha com o Pai compartilha com o Espírito. Há um compartilhar de alegria, de glória em Deus, e esse Deus, quando nos cria no jardim do Éden, Ele cria o homem numa condição de necessidade, de modo que diz que não é bom que o homem esteja só. O homem precisa de uma auxiliadora que lhe seja equivalente e complementar. Não apenas isto. Ele manda crescer e multiplicar. O homem sozinho não vai gozar das delícias do paraíso. Mas o homem com a sua mulher, com os seus filhos. O homem em comunidade. Me diga, sinceramente, qual é o sentido de um bolo intacto e não repartido? Você não será feliz com um bolo de aniversário, com as velinhas acesas, cantando parabéns para você mesmo, sem ninguém para repartir o bolo. Mas você será feliz se você fizer um bolo, colocar as velinhas e chamar pessoas amadas, pessoas amigas, para repartir o bolo e compartilhar a alegria com você. Você não será feliz comprando carne para sua casa e fazendo um churrasco só para você. Você só será feliz se você comprar carne e chamar amigos para comer carne com você. Você não será feliz com uma garrafa de vinho só para você. Você só será feliz se você abrir a garrafa de vinho e brindar com pessoas amadas e pessoas amigas. Você não será feliz numa mansão, onde nesta mansão só existe você. Qual é o sentido de uma mansão, mas vazia de gente? Você só será feliz numa mansão com pessoas amadas, com pessoas queridas, com os filhos correndo pela casa e com muita gargalhada sendo dada. A vida feliz, a vida prazerosa é uma vida compartilhada. Deus compartilhou a sua alegria conosco e os seus prazeres conosco para que nós compartilhássemos com os outros. Aproveite e faça um churrasco e me chame para participar, que eu vou gostar disso. Sejamos felizes. Se tiver um bom vinho, melhor ainda. A gente brinda. Salomão buscou sozinho. Ele foi para o laboratório da vida fazer testes com os prazeres, mas ele ficou frustrado. Porque ele estava só nessa. Uma busca egoísta.
E quando nós buscamos prazeres que são lícitos, prazeres que são dádivas de Deus, e nós compartilhamos com os outros, irmãos, isso é o que mais se aproxima do céu. O reino de Deus é um reino de amigos, onde os prazeres de Deus são compartilhados com o povo de Deus. O prazer pelo prazer faz o homem se perder em sua busca egoísta. Mas em segundo lugar, irmãos, o prazer pelo prazer faz o homem se perder em sua busca utilitarista. E este é um ponto que eu preciso muito da sua atenção. Observe que Salomão, ele está atrás dos prazeres com o intuito de uma recompensa. Aliás, no capítulo 1, versículo 3, ele pergunta qual é a recompensa, qual é o lucro, qual é o resultado. Ele está atrás disso. Ele está atrás de algo que seja decodificado e que, portanto, diga, agora encontrei o sentido. E ele faz isso com os prazeres. Ele quer uma relação com o prazer que possa lhe catapultar para um estado posterior de felicidade. Ele é resultadista nesse sentido. A expressão mais utilizada é, ele é um consequencialista. Ele está atrás das consequências e boas consequências do prazer. Olha o que ele fala acerca do prazer do riso. Logo no início do texto, no versículo 2. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Olha só, de que serve isso? Qual é a recompensa disso? E do que ele está falando mais precisamente? Ele está falando da comédia. Ele está falando, certamente, dos bobos da corte, que ele mesmo contratou para fazê-lo rir. Ele quer rir, ele quer ouvir piadas, boas piadas. Ele quer ver os palhaços, ele quer diversão, ele quer circo, ele quer comédia, ele quer stand-up, ele quer coisa boa, ele quer se alegrar. Mas ele diz, olha, é loucura isso? Do que serve isso? Qual é o resultado disso? Nada. A vida não é uma piada. Ele não demora muito para descobrir isso. Mas ele associa um outro prazer ao riso, o prazer do vinho. Olha só no versículo de número 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, olha, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Não podemos confundir Salomão com um alcoólatra. Salomão não é nenhum descontrolado em sua relação com o álcool. Inclusive, ele diz no texto claramente que fez esses experimentos, beber vinho, bebidas finas na época, sendo regido pela sabedoria. Ele não era alguém que ficava pelas calçadas caindo. Ele não era alguém que perdia a capacidade crítica. Ele era alguém que queria experimentar a bebida, fazendo a seguinte pergunta: será que por detrás dessa garrafa há alguma sensação boa que me coloque numa condição existencial
onde eu possa dizer: agora sim eu descobri o que é ser feliz. Ele está atrás de um prazer que está de alguma maneira atiçando os seus sentidos, e ele quer provar, ele quer experimentar, ele quer beber, não como quem enche a cara, mas sendo regido pela sabedoria. Ele é alguém que pode dizer: essa bebida aqui é boa, essa aqui já não é boa, essa aqui faz isso, essa aqui já não faz isso. Ele conhece tudo. Ele não abusa do vinho, ele usa do vinho e faz um bom uso. Só que mesmo fazendo um bom uso, sendo regido pela sabedoria, Salomão conclui: olha, isso também é vaidade. Não há recompensa. O que há depois do riso? O que há depois do vinho? Ele quer testar o consequencialismo, o utilitarismo. O que é que isso me dá? Qual é o resultado duradouro disso? Não tem. Não é essa, irmãos, a nossa relação, geralmente, com os prazeres da vida. Essa relação utilitarista, consequencialista, porque é o prazer pelo prazer, e nós queremos de alguma forma que esse prazer nos conduza para um estado de felicidade, que é a consequência. Nós queremos descobrir o que é que está por detrás. E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer eco a um poeta polonês. O seu nome é difícil de ser pronunciado, mas é o Czesław Miłosz. Você depois pode procurar na internet, você vai encontrar esse nome e esse grande poeta do século passado. E ele vai dizer o seguinte: olha, quando eu morrer, verei o avesso do mundo, o outro lado, além do pássaro, da montanha e do poente. O significado verdadeiro, pronto para ser decodificado, o significado que está por trás das coisas. Quando eu for para o céu, meus olhos serão desvendados e então verei tudo como realmente é. E ele conclui: então serei feliz. Há uma desconfiança nele de que por trás do poente, por trás do pássaro que canta, há algum sentido, isto é, ele é consequencialista nisso, mas ele é muito realista. Por quê? Porque no final ele ainda vai dizer assim: mas e se o mundo não tiver avesso? E se quando eu chegar no céu, Deus olhar para mim e dizer para mim: olha, o segredo da sabiá e do seu canto era a própria sabiá e o seu canto. O segredo da montanha era a própria montanha. O segredo da roda de amigos era a própria roda de amigos. E Salomão desconfiou disso, porque no versículo de número 10, ele diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O próprio Salomão já está dando uma pista com a sua busca. Ele está dizendo: olha, pelo que eu estou entendendo acerca do prazer, o prazer pelo prazer é o próprio prazer. E não ficar esperando algo para depois disso, o que será? Deixa eu tentar ser mais claro. Um casal de namorados
vai para o encontro e ambas as partes pensam que aquele beijo vai fazer com que eles possam transcender para alguma realidade. Ou seja, é sempre pensando não no beijo em si, mas no que aquilo pode gerar. Jogar videogame. Jogar videogame porque isso vai levar a minha mente para uma outra realidade, vai abrir alguns portais e eu vou poder viajar um pouco. Beber. O próprio vinho, quem sabe aqui eu fique um pouco mais ligado com algumas coisas e tenha algumas experiências. O sexo, mesma coisa. Só que, irmãos, o que Salomão está dizendo aqui é, olha, pelo que eu estou entendendo, nós precisamos presentificar a vida. A realidade nua e crua da vida é que os seus prazeres são passageiros, efêmeros, transitórios, é verdade. E o que é que a gente faz? Aproveita o momento. O que é uma vida feliz, debaixo do sol, onde tudo passa, onde tudo foge da gente, onde tudo corre? O que é uma vida feliz? É uma vida que não está esperando uma recompensa, mas que vive a vida como recompensa. É a arte de presentificar a vida, de olhar para o agora e dizer, é agora. É estar numa roda de amigos e olhar para a roda de amigos, num churrasco e dizer, o momento de se alegrar é agora. É você fazer todas essas coisas que são prazerosas e dizer, eu recebo isso, eu curto isso, eu vou rir com isso, eu não vou me preocupar com o depois. A alegria nossa, irmãos, neste mundo, não está no depois, está no enquanto. É no enquanto, é no durante. É durante, é enquanto dura o comer a pizza que você vai pedir mais tarde. É nisso, e recebendo isso com ações de graças. É o desfrutar da ocasião, do momento, sem ficar com a mente pensando para além, no que pode ser, no que será. Não, irmãos. Por isso vale a pena as palavras do pastor Charles Swindoll, pois ele diz assim, a vida boa, aquela que realmente satisfaz, existe apenas quando paramos de desejar uma melhor. E ele continua, é a condição de saborear o que é, em vez de almejar aquilo que poderia ser. A felicidade está aí no seu casamento, no que é e não no que poderia ser. A felicidade está aí com os seus filhos. A felicidade está aí nesse processo. A felicidade não está na viagem que você marcou. A felicidade está no enquanto, no agora. Na comida que você vai comer, na comida que você vai beber, mas não precisa pensar nisso, porque esse momento vai chegar. E quando chegar, o que é que nós precisamos fazer? Presentificar a vida. Viver o momento. Ah, pastor, isso não parece muito cristão. É totalmente cristão. Eu preciso olhar para o momento, para o agora, não como quem diz assim, eu só tenho esse momento e eu tenho que experimentar porque eu vou morrer. Não é isso. Eu tenho esse momento e eu vou gozar desse momento, porque Deus me deu esse momento. Deus me deu essa alegria. Deus me deu essa graça.
Deus me deu essa dádiva. Recebendo assim com ações de graças. Muito diferente, irmãos, de uma vida que busca o prazer como conquista. Uma vida que busca o prazer como uma conquista é uma vida penosa. Mas uma vida que se relaciona com o prazer como presente de Deus é uma vida leve. Porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Vem dele. Não, você não vai experimentar a comida num bom restaurante e dizer, eu estou aqui porque eu ralei muito, eu suei para isso. Não, você vai estar num bom restaurante e vai dizer, Senhor, eu não merecia estar aqui, mas aprove a Ti, me dá essa oportunidade. Você vai trabalhar amanhã, certamente vai enfrentar várias dificuldades, mas em algum momento ou outro, você vai rir com algumas situações. E é nesse momento que você vai dizer assim, eu quero aproveitar essa dádiva. Salomão nos deu uma pista boa com relação aos prazeres. Porque por mais que eles sejam fugazes e nós não consigamos prendê-lo ou prendê-los, nós precisamos aproveitá-los. Mas em terceiro lugar e último, o prazer pelo prazer faz o homem se perder em sua busca inquieta. Já falei aqui sobre dois prazeres. O prazer da comédia, do riso, e o prazer do vinho. Salomão associa os dois. Riso e vinho, vinho e riso, as coisas estão entrelaçadas. Mas Salomão não encontra satisfação duradoura nessas coisas. Ele está inquieto. Ele quer mais. Ele não está contente. Ele vai viajar um pouco mais. E aí do verso 4 ao verso de número 8, depois de descobrir que no riso e no vinho tudo se evapora, ele diz assim, quem sabe fazendo grandes construções. Quem sabe possuindo, tendo. É o prazer do ter. E aí ele diz no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Se você acha que tem alguma coisa, em comparação a Salomão, você é paupérrimo. Você pode ter muito dinheiro, mas nunca vai ser comparado a Salomão. Ele era construtor, ele também era arquiteto. Ele manjava também, irmãos, tinha habilidade com a vinicultura, com a horticultura, ele plantava. Ele fazia as coisas. Ele dizia onde as pedras deveriam ser colocadas, ele projetava. Um homem sábio. E ele sabe o que está fazendo para si. Ele sabe o que está construindo para si. E um forte indicador de toda a grandeza de suas posses é que ele fala sempre no plural. Ele não está construindo, irmão, irmã, uma boa casa. Ele está construindo várias mansões.
Ele sempre fala no plural: grandes obras, casas, vinhas, jardins, versículo 5, pomares, árvores frutíferas, açudes, servos e servas, bois, ovelhas, tudo no plural. Riquíssimo, possuidor, alguém que tem. Como disse Derek Kidney, um estudioso do texto, Salomão fez um pequeno mundo dentro do mundo. Um mundo harmonioso, exuberante e exótico. Uma espécie de Éden, mas sem fruto proibido. Salomão fez um paraíso na terra, sem fruto proibido, com coisas lícitas e com coisas ilícitas. Como quem diz assim: olha, aqui dentro eu faço o que eu quiser, eu experimento o que eu quiser e eu vou aproveitar a minha vida. Eu quero testá-la, eu quero ver se isso aqui faz sentido. Mas isso também se mostrou inútil. Vale aqui, irmãos, uma pergunta. Quem é mais infeliz? Aquele que passou a vida inteira sonhando com coisas que nunca pôde obtê-las? Ou aquele que sonhou com essas coisas, colocou as mãos sobre elas, conquistando-as, mas que depois experimentou de um grande vazio no coração? Quem é mais infeliz? As coisas, irmãos, que temos, elas não podem nos satisfazer. Mas nós queremos mais. Mas nós queremos adquirir mais. Nós queremos comprar mais. Sempre mais. Coisas maiores, coisas melhores. Nós queremos isso. E não é errado, irmãos. Querer coisas grandes, querer ter mais, não é errado. O problema é fazer com que essas coisas supram a necessidade e a carência da alma. Esse é o ponto. Nós somos parecidos com o engraxate, que foi engraxar o sapato de um homem muito rico, e ao olhar para aquele grande homem rico, o engraxate fez: um dia eu serei como o senhor, rico, vou ter dinheiro para comprar tudo que eu quiser. O homem rico olhou para o engraxate e disse: meu filho, o dinheiro não traz felicidade. Ao que o engraxate respondeu: eu quero ter essa experiência própria. Deixa eu passar por essa experiência. Salomão certamente olharia para o engraxate e diria: você vai correr atrás do vento. Porque de fato, isso não traz felicidade. Não é que seja ruim, não é que seja mal, não é que seja errado. É que isso não preenche o vazio da alma humana que está à procura de felicidade. Mas, irmãos, Salomão é inquieto. Ele não para por aí. Ele não se dá por satisfeito. Ele experimentou o riso, ele experimentou o vinho, ele experimentou a comédia, experimentou o álcool. Ele experimentou grandes construções, grandes mansões, grandes arquiteturas, beleza. Mas ele vai mais além. Ele agora vai para a música. Quem sabe na música eu encontro o sentido da vida. Ele diz aqui, irmãos, no versículo de número 8, parte B: provi-me de cantores e cantoras. Se tinha algo caro na época, era a música. Nem todos poderiam tê-la.
Ele contrata cantores e cantoras. Ele tem show particular em seu palácio, nas suas casas. Ele faz festas. Ele escuta o que nem todo mundo pode escutar, porque não tem dinheiro para comprar música. Ele escuta boas músicas e quem sabe a música o faça transcender. Schopenhauer já dizia em seu Pessimismo que a maior de todas as artes é a música. E a música é capaz de fazer o homem superar por um instante a oscilação da existência entre o tédio e o sofrimento. Salomão está nessa pegada, ele quer de alguma forma ser lançado para uma outra realidade, para não sentir vazio, para não sentir tédio, para não sentir sofrimento, infelicidade. Ele tenta na música, mas também não consegue. Mas ele está inquieto. Ele vai agora, irmãos, para o que ele chama das delícias dos homens. Mulheres. Ainda no versículo 8. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. De acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, nós temos o número exato. 700 mulheres princesas, suas esposas, e 300 concubinas. 1000 mulheres. O homem não dá conta de uma, hein, Nena? Imagina de 1000. 1000 mulheres. Deitou com 5, viu que não estava dando certo, foi para 50, viu que também não dava certo, foi para 500, viu que não dava certo, foi para 1000. 1000 mulheres, mulheres de todos os cantos, irmãos, com belezas diferentes, com propostas diferentes, experimentou os mais sortidos sexos. Ele diz, isso não satisfaz, isso é vaidade. Isso é vapor. Tudo passa tão rapidamente. Será que nós não somos como Salomão, irmãos? Inquietos. A gente vai pulando de prazer em prazer, de uma experiência para outra, tentando achar significado. O nosso coração é inquieto, como diria Agostinho, inquieto está o nosso coração. E o inquieto ali é uma espécie de flecha que está assim, louca, sem direção. Inquieto é o nosso coração e nós vivemos assim, buscando esse prazer, esse prazer, esse prazer, esse prazer, esse prazer. E se nós tivermos dinheiro, condição e tempo, a gente vai buscar mais prazer, e mais prazer, e mais prazer. Vamos para um lugar onde tem hambúrgueres artesanais, agora a gente vai comer coisa boa. E você come, come, come e fica triste. E pergunta, será que não tem um outro lugar? Para onde a gente vai, qual é o próximo ponto? Quem sabe, os jovens aqui da igreja, já que eu falei do vinho, as cervejas artesanais. Vamos procurar os mais diversos sabores, os mais diversos gostos. Eu digo isso porque eu já fiz isso, irmãos. Vamos experimentar. Vamos experimentar essa, vamos experimentar essa, vamos degustar, vamos degustar. Hoje eu não faço mais porque eu não tenho dinheiro, tenho que comprar leite, nã e fralda. Aí não dá, é caro. Mas fazia isso. E essa aqui? E essa é boa? E essa? A gente não se contenta. E no final a gente está assim, parece que nada presta. Um sentimento de insatisfação, porque nós somos assim. E por que nós somos assim, irmãos?
E aqui eu quero partir para a conclusão da nossa mensagem. Nós somos assim, insaciáveis nesse quesito, porque nós estamos buscando o sentido da vida nas coisas criadas e não no Criador. É o prazer pelo prazer. E quando nós buscamos o prazer pelo prazer, e isto só pode acontecer nas coisas criadas, então nós perdemos a capacidade de buscar o prazer na fonte de todo o prazer, que é o próprio Deus. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que o nosso prazer tem que ser sempre em Deus, no sentido de, se eu não tiver prazer em Deus e tiver prazer nas coisas, eu estou errado. Não! Aqui eu preciso estabelecer um paradoxo necessário. Você nunca vai encontrar prazer nas coisas, mas nunca também vai encontrar prazer sem elas. Alguém pode dizer assim, olha, nas coisas você não vai encontrar prazer e satisfação, mas também sem elas você não vai encontrar. Nas coisas você não vai encontrar felicidade, mas também sem elas você não vai encontrar. Porque nós vivemos em um mundo onde nós temos coisas, pessoas e eventos. E nós só podemos ser felizes com coisas, com pessoas e com eventos. O meu ponto é, Deus precisa necessariamente estar no meio de tudo isso. Nós precisamos gozar do prazer que Deus nos deu nas coisas, com essa consciência de que foi Deus quem nos deu. E que essas coisas são canais que nos apontam para o maior de todos os prazeres. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É nele que nós encontramos prazer, verdadeira felicidade, porque dele, diz Paulo, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós não temos essa consciência, o problema do prazer em nossas vidas está no fato de que estamos nos contentando com pouco. E aqui, faço questão de ler o texto do boletim, que é um texto do C.S. Lewis. Ele vai no ponto, é cirúrgico e claro. Se na maior parte das mentes modernas oculta-se a noção de que desejar o nosso próprio bem e querer usufruí-lo de fato é algo ruim, eu afirmo que essa noção surge furtivamente com Kant e com os estoicos, e não faz parte da fé cristã. Na verdade, se analisarmos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, parecia que nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos, isto sim. Somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos e inconsequentes com bebida, sexo e ambições. Quando o que se nos oferece é a alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama, num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com pouco. A nossa insatisfação, irmãos, com os prazeres dessa vida, e enquanto nós buscamos mais e mais, é porque nós nos contentamos um pouco. E se instala então, caminhando para o fim, o paradoxo do prazer. Em que sentido? Quanto mais, menos. Quanto mais, menos. É só você conversar com um viciado em drogas e ele teve uma primeira experiência com algum tipo de droga e nessa primeira experiência ele sentiu
algo fantástico. Mas a segunda, a terceira, a quarta, as outras experiências já não são as mesmas, e ele está em busca da primeira, mas não encontra, quanto mais, menos. Ele intensifica a dosagem, mas não encontra a satisfação que encontrou no começo. E isso serve para as outras coisas da vida, quanto mais, menos. A mulher samaritana teve muitos homens. E Jesus conversa com ela. E diz: olha, você é alguém insaciável. Você já teve 1, 2, 3, 4. Você pulou de prazer em prazer, tentando encontrar sentido, tentando encontrar significado. O que você tem aí, o homem que você está, nem pertence a você. Agora deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Eu tenho uma água. E isso você sabe, ele está conversando lá no poço de Jacó. Eu tenho uma água. E dessa água, todo aquele que beber, jamais, nunca mais sentirá sede. Porque a água que eu tenho vai entrar na sua vida, vai mitigar a sua sede de alma e vai jorrar por toda a eternidade. Você, mulher, vai transbordar de satisfação que nenhum homem foi capaz de oferecer a você. Jesus, nesta noite, faz um apelo para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, cansados à procura de prazer ali e acolá, cansado, como diz um amigo lá de Caruaru, cansado dessa vidinha, cansado dessa vidinha que se contenta com pouca coisa. O que Jesus tem, irmãos, é vida e vida abundante. Se você crê nisso, se coloque de pé, por gentileza. Senhor, nós queremos sair daqui cheios da satisfação em Ti, plenos da sabedoria do Senhor, que nos diz que não há como, não há possibilidade de encontrarmos sentido, significado, propósito, felicidade nas coisas criadas somente. Mas que o Senhor opere em nós por meio das coisas. Que os nossos olhos se abram para que assim possamos enxergar que o Senhor de todo prazer está por trás de todos os pequenos prazeres. E que é por causa do prazer no Senhor que nós podemos desfrutar de uma boa vida debaixo do sol. Ah, sim, Senhor, os prazeres aqui se derretem debaixo do sol, mas nós temos a promessa de que um dia nós iremos transcender para além desse mundo caído, com um corpo glorificado, ressurreto, onde o Senhor será a nossa comida e a nossa bebida. E o que não nos faltará é prazer, e mais prazer, e mais prazer.
Satisfação e mais satisfação e mais satisfação. Alegria e mais alegria e mais alegria. Não haverá mais vazio. Não haverá tédio. Não, Senhor, não. Só haverá completude de existência, plenitude de vida, plenificação no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é tudo o que temos e possuímos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos dizem: Deus abençoe, queridos, uma ótima semana a todos.